Quinta-feira, 6 de outubro de 2014, o Mantiqueira Notícias está no ar e você vai conferir tudo sobre as eleições 2014, a demolição dos imóveis envolvidos no incêndio da última quarta-feira em Bragança Paulista, a campanha de financiamento coletivo que está arrecadando fundos para a manutenção do casarão Júlia Ferraz em Atibaia, as inscrições abertas para o segundo Festival Brasileiro de Nanometragem, a previsão do tempo e as principais notícias do esporte. Até já! Enquanto você assiste este comercial, nós da ABB Alarmes cuidamos 24 horas da segurança da sua empresa, residência e empreendimento. Há quase 20 anos no mercado com equipamentos de última geração e profissionais especializados na área, garantindo a proteção do seu patrimônio. ABB Alarmes, 24 horas cuidando do seu patrimônio. Quer comer bem? Então venha para o Restaurante Papagalo. No Restaurante Papagalo você tem diversas opções e pode desfrutar de um excelente self-service de terça a sexta-feira. E as novidades não param por aí. Sextas e sábados, venha para a nossa noite dançante. Além de música ao vivo, você pode escolher pratos à la carte e ainda pedir uma pizza de dar água na boca. Aos sábados e domingos também tem deliciosos frutos do mar com camarão e paeja. Restaurante Papagalo, Rua Lucas Nogueira Garcês, 4745. Telefone 11 4412 4951. Boa noite. Cerca de 142 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo, dia 5, em todo o país. Escolheram senadores, deputados federais e estaduais e o próximo presidente da República será decidido em segundo turno. O governador de São Paulo já está definido. Saiba agora tudo sobre as eleições 2014. E pela sexta disputa presidencial seguida, PT e PSDB vão ao segundo turno para decidir quem governa o Brasil nos 4 anos seguintes. A virada do tucano Aécio Neves sobre Marina Silva, do PSB, na semana final da campanha, foi surpreendente. E agora Dilma e Aécio tentam conquistar os votos de Marina para decidir esse segundo turno. Já na decisão para o governo do estado, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi o reeleito neste domingo, governador de São Paulo para os próximos 4 anos. Com 100% dos votos válidos apurados por volta das 23 horas e 25 minutos do último domingo, o tucano tinha 12 milhões e 200 mil votos, o que correspondia a 57,3% dos votos válidos contra 21,5% de SCAF. Para o Senado, após 2 derrotas consecutivas em eleições para cargos executivos, o candidato do PSDB, José Serra, voltou a vencer uma disputa nas urnas e garantiu uma vaga ao Senado por São Paulo. Serra saiu vitorioso com 58,49% dos votos válidos contra 32,53% de seu principal adversário na disputa, Eduardo Suplicy, do PT, que tentava a reeleição. Para deputado federal, Celso Russomano, do PRB de São Paulo, foi o deputado mais votado do país, eleito para a Câmara dos Deputados com 1.524.000 votos. Recordista em 2010, com 1.348.000 votos, Tiririca, do PR, foi o segundo mais votado do estado, com 1.016.000 votos. O terceiro colocado, bem atrás nos números, é o deputado pastor Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, que causou polêmica em sua passagem pela Comissão dos Direitos Humanos. Ele conquistou um novo mandato com mais de 398.000 votos. Barrado pela lei da ficha limpa, Paulo Maluf, do PP, teria a votação suficiente para reeleger. Com cerca de 280.000 votos, seria o 8º mais votado. Mas os votos só serão válidos se o ex-prefeito conseguir reverter na justiça o indeferimento de sua candidatura. A maior bancada paulista será do PSDB, que elegeu 15 deputados. Confira a lista dos deputados por São Paulo no site do TRE.
E 3 candidatos do Vale do Paraíba e região Bragantina foram reeleitos neste domingo para ocuparem uma das 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo. O número corresponde à metade do total de eleitos na última eleição em 2010. Na ocasião, 6 representantes da região foram eleitos. Foram bem-sucedidos na reeleição Edmir Chedi, do Democratas de Bragança Paulista, Hélio Nishimoto, do PSDB de São José dos Campos e Padre Afonso Lobato, do PV de Taubaté. O mandato começa em 2015 e é válido por 4 anos. Disputavam uma cadeira na Assembleia Legislativa 70 candidatos com reduto eleitoral na região. Em todo o estado de São Paulo, concorreram para o cargo de deputado estadual 1.861 políticos. Chedi teve a maior votação de números na região e foi um dos 15 mais bem votados para o cargo em São Paulo. Ele somou quase 168 mil votos, correspondentes a 0,83% dos votos válidos. Chedi foi eleito para o cargo pela 6ª vez consecutiva. A eleição do segundo turno acontece no próximo dia 26 de outubro e os eleitores do estado de São Paulo votarão apenas para escolher o novo presidente da República. E após o incêndio que aconteceu na última quarta-feira e tendo em vista a situação que se encontravam os imóveis situados na Avenida José Gomes da Rocha Leal, a Defesa Civil de Bragança Paulista, com a finalidade de preservar vidas e restabelecer a normalidade, acatou o laudo do técnico da vistoria dos imóveis emitidos pela Secretaria Municipal de Obras do município, em que determinava a demolição dos mesmos, o que aconteceu neste final de semana. A decisão ocorreu após uma reunião na última sexta-feira, dia 3, no gabinete da Prefeitura, com membros da Defesa Civil, representantes do Corpo de Bombeiros e secretarias municipais. Após a constatação técnica, foi solicitada a emissão dos laudos da Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, a fim de comprovar a necessidade de demolição, já que era iminente o risco à população. Os estabelecimentos comerciais que funcionavam no local foram construídos sobre a calha do Ribeirão Lavapés. No laudo do Corpo de Bombeiros constava que o fogo atingiu totalmente as 5 lojas do galpão comercial, onde estavam instaladas 8 lojas, sendo 3 de revenda de sofás, uma de veículos e outra de revenda de peças de motos. Os laudos apontam ainda que o imóvel de número 2019 deverá ser reformado por profissional habilitado e autorizado pelo setor competente. Apesar de não ter sido atingido pelo sinistro, a estrutura de sua cobertura estava emendada com a do telhado, que teve perda total. Os agentes da Defesa Civil de Bragança Paulista, juntamente com seus voluntários, acompanharam a demolição na manhã do último sábado, dia 4. A equipe esteve presente para preservar a integridade dos munícipes e auxiliar os funcionários da Prefeitura, que retiraram 50 caminhões de entulho durante os serviços de cerca de 10 horas. Também participou da ação a Guarda Municipal Civil e agentes de trânsito, que ajudaram a organizar o trânsito local e a orientar os pedestres. Uma campanha de financiamento coletivo está arrecadando dinheiro para custear o projeto de estabilização permanente da principal construção do Centro Histórico de Atibaia. O casarão Júlia Ferraz, de mais de 200 anos, está com a estrutura comprometida e, por isso, a campanha está acontecendo. Nós conversamos com um dos responsáveis pela arrecadação para saber mais informações. Quase 5 anos fechado, o casarão Júlia Ferraz, localizado no Centro Histórico de Atibaia, foi construído há 200 anos e traz com ele um pouco da história do nosso país e da luta para que ele não fosse demolido na década de 70. Nos anos 70, a prefeitura da época quis demolir o casarão para aumentar a Praça da Matriz. Aí foi nessa época que a Maria de Lourdes, que era a sobrinha da Júlia, que era a dona do casarão na época, começou a pesquisar a história do casarão. E aí que ela descobriu que o casarão tinha mais de 200 anos de idade, foi construído no século XVIII. Durante o século XIX, ele foi sede do Partido Liberal. Inclusive, o coronel Manuel Jorge Ferraz, que também dá nome ao casarão, ele participou da Revolução Liberal de 1842 e foi preso. Então, assim, tinha toda uma história política super efervescente na época, super importante. E aí, ela foi descobrindo isso e foi assim que ela conseguiu o tombamento do casarão.
E aí você imagina o que é isso. Na ditadura militar, uma mulher sozinha, solteira, conseguir o tombamento da casa, conseguir impedir uma decisão de uma prefeitura, sabe? É uma coisa muito, muito incrível. O prédio histórico, que antes abrigava muitas exposições e era aberto a visitações, teve que interromper suas atividades por causa de problemas na estrutura. Há alguns anos, entre 2009 e 2010, teve uma reforma aqui na Praça da Matriz e essa reforma prejudicou a estrutura do casarão. Então teve chuva, eles tiraram todos os bloquetes da praça, ficou terra, o casarão não tem fundação, porque é uma construção do século XVIII, entrou água, infiltrou, e foi aí que começou a ter problemas estruturais. E a partir disso a gente teve que fechar o casarão para o público, né? Assim, o casarão não está fechado porque a gente vem aqui todo dia, abre e tal, cuida, mas para o público a gente teve que fechar, porque ele corre risco de desabamento mesmo. Então, aí, no começo desse ano, a gente conseguiu que a Secretaria do Estado de São Paulo realizasse esse escoramento que está aqui, que é esse escoramento em madeira, só que esse escoramento é provisório. E aí a gente precisa correr atrás da estabilização permanente. E é isso que a gente está fazendo agora. O que a gente precisa para isso? A gente precisa de um projeto arquitetônico para a gente saber quanto que vai ficar, como que vai ser essa estabilização que vai proteger o casarão do risco de desabamento de maneira permanente mesmo. Depois de algumas campanhas para ajudar na restauração do prédio, agora a associação que cuida do casarão lançou uma nova campanha, onde todos podem participar e ajudar a conseguir um projeto para a estabilização da estrutura e manter o casarão de pé e eliminar os riscos de desabamento. O Catarse é um site de financiamento coletivo que ajuda a concretizar vários projetos culturais, qualquer tipo de projeto. Para a pessoa participar, ela entra no site da nossa campanha e ela faz um cadastro e ela consegue fazer doação de 20 a 5 mil reais com cartão de crédito ou com boleto. É um site super seguro que trabalha com isso já há bastante tempo e funciona, sabe? Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês, o Casarão precisa de todo mundo que entre lá no Catarse, faça sua doação e assim a gente vai conseguir salvar o casarão. E no próximo bloco, as inscrições abertas para o 2º Festival Brasileiro de Nanometragem, a previsão do tempo e as principais notícias do esporte. Até já!